desaprisionado do Vaticano e de todas as religiões existentes e por existir. Creio no Deus, livre dos teólogos, que se derrama graciosamente no coração de todos. Crentes, ateus, bons e maus, e também daqueles que são indiferentes aos abismos misteriosos da pós-morte. Creio no Deus que não tem religião, no Deus criador do universo, doador da vida e da fé, o Deus presente em plenitude na natureza e nos seres humanos. O amor. Creio no Deus que resgata todas as vítimas de todo poder, capaz de fazer o outro sofrer. É muito interessante que no Novo Testamento só tem uma única definição de Deus. Uma única. Está na primeira carta de João. Deus é amor e quem ama conhece a Deus. Vamos continuar a visita? Vamos lá. Ah, entrar aqui. Por aqui. É bem verde aqui, né? São Paulo tem mais verde do que a fama. Agora aqui, ó, é o antigo conventão. Eu morei aí, nesse convento aí, tinha 60 frades nos anos 60. Bem, isso aqui é o meu quarto, né? Como se vê, um reduto muito pequeno. Aí tem lembranças de família, de amigos, Hélio Pellegrino, uma carta do Fidel para o Gabriel Garcia Marques, em que ele me cita, um cartão do Fidel. Essa pintura, ela é muito significativa para mim, porque dos 4 anos que eu fiquei preso na ditadura militar, os 2 últimos anos nós ficamos misturados aos presos comuns. E um deles ofereceu esse retrato meu. O interessante é não só a serenidade do preso, mas o fato da luz sair de dentro dele. Embora haja grade do lado dele, não há uma luz sobre ele, há uma luz de dentro dele. Coisa que a maioria não conhece do Beto. É uma pessoa profundamente mística, espiritual, a ponto de ele ter ciúme de Deus. Porque é a relação de amor. E onde há amor são sempre um certo ciúme. Será que ele continua me amando ou não? Que o místico não fala sobre Deus, ele fala a Deus. E Deus fala a ele. Então se estabelece uma profunda comunhão. De onde vem o ciúme dele? Porque ele fala a Deus e às vezes tem a impressão que Deus não está falando para ele. Então diz, será que ele se afastou? Que todo místico trabalha com as famosas noites. Noite do espírito, noite dos sentidos, onde você não sente Deus. É a noite do espírito, onde você parece que ele desapareceu. E você continua nessa fidelidade, até que ele se revela de novo. O Beto conhece todos esses passos. Essa igreja aqui deu muita polêmica em São Paulo, porque durante a ditadura, praticamente a única voz de oposição que se ouvia legalmente
era aqui, nessa igreja. As missas, tinha gente na rua. E os sermões eram mimeografados, porque as pessoas queriam levar para dar para os amigos, para as famílias. O Beto e eu, nós nos conhecemos, devíamos ter 16, 17 anos. Em 1961, nos cruzamos num Congresso Nacional da Juventude Estudantil Católica, a JEC, e nós éramos politizados. Que essa mesa favoreça nossa cruz. E depois, em 65, nós entramos para a Ordem dos Dominicanos juntos. E fizemos o noviciado em Belo Horizonte. Nós estávamos dentro do convento, mas atuando fora. Eu no movimento estudantil e o Beto como jornalista. De forma que nós frequentávamos pessoas, movimentos, gente fora. Tínhamos que encontrar uma maneira de acabar com a ditadura. E nós, dominicanos, sempre tivemos um viés de esquerda, né? Nós somos um grupo, não unanimemente, mas majoritariamente progressista. Desde 67, havia ingressado com outros frades dominicanos na ALN, comandada pelo Marighella, e com a missão de apoio, nunca pegamos em armas. Era só apoiar, esconder pessoas procuradas, arrumar lugar para reuniões. O Santo Tomás de Aquino trabalha isso muito bem. Ele diz: quando existe uma tirania consolidada e essa tirania provoca a morte do povo, e não há outro meio de salvar o povo a não ser matando o tirano, que se mate o tirano. Esse é o princípio da legitimidade da luta armada. São Tomás de Aquino, que está repetido pelo Papa Paulo VI na encíclica Popular o Progresso, que é de 68, quer dizer, plena luta armada na América Latina. O Papa solta uma encíclica e ainda enfia isso lá. Aí a gente se sentiu mais do que abençoado. Sou feito de brocados e rendas. Guardo sob a cama um tigre. Trata-se de um animal insaciável, inteligentemente feroz, preciso como a equação de Schrödinger. O tigre observa. E no dia 6 de junho de 64 foi a madrugada do arrastão da Ação Popular. Eles baixaram lá no apartamento de 3 para 4 horas da madrugada. Eu sei que eu acordei com metralhadora na cabeça. E cada um de nós era chamado numa sala para ser interrogado e lá vinha a porrada. A prisão, eu costumo dizer, é um lugar de muito sofrimento, mas tem umas coisas muito boas, né? Bem, a primeira dela é que você não pode ser preso. Então isso é muito bom, você já está preso, né? Não corre o risco, porque a tensão de você ter a iminência de ser preso é terrível. Você não sabe se vai ser assassinado, qual vai ser a tortura, enfim. Mas já estar preso cria uma certa tranquilidade para quem se sabe, né, metido na subversão ou perseguido. Agora, outra vantagem é que eu tinha muito tempo para ler, estudar, além de um trabalho que nós fizemos com os presos comuns. Fizemos grupos bíblicos com os presos e fizemos um curso de supletivo e com isso nós mudamos os parâmetros dentro da penitenciária. Eu acho que a grandeza do Frei Beto é capaz de unir política com mística. Mística do pobre, mística do invisível, mística da justiça, mística da transformação do mundo. Nascida de uma profunda experiência do Deus, da ternura dos humildes.
fontes de inspiração aqui, Beto? É, fonte de inspiração, consulta, sentar aqui tranquilo para escrever. O difícil é conviver com essa biblioteca, porque isso aqui dá indigestão só de olhar. Quanta coisa existe que eu jamais terei tempo de ler. Você sabe onde estão os meus livros? Pra cá? Ah, tá. Então aqui, ó. Tem mais uma parte. É, aqui são livros meus, né? Essas duas prateleiras aqui. Tá no número 70 aí. 73. Mas 73 livros porque eu sou compulsivo em matéria de escrever. Se eu passo um dia sem escrever, eu me sinto mal. Mas não faço só isso, né? Não sou um escritor full-time. Eu apenas sou disciplinado, extremamente disciplinado. Eu reservo 120 dias do ano só para escrever. Eles não são seguidos, mas são sagrados. Então, quando eu ocupo um dia com outra atividade, eu compenso com outro dia. O que eu gosto mesmo é de fazer ficção, é o mais difícil. Mas é o que me encanta, é trabalhar a estética da palavra. Vilongo pairava no ar como se sentado num colchão de vento e tocava em paz sua flauta de prata. O menino escorregou pelos galhos da mangueira ao chamado da mãe. Desculpou-se, oferecendo-lhe uma manga. Luana rasgou a casca, chupou a fruta e o caroço se partiu. Dentro havia uma cidade. Deixe-me cultivar a criança que me habita. Brincar de escorregador no arco-íris. Cortar a lua em fatias de queijo e passear de roda gigante no sol. A vida é breve. Os apegos fastidiosos. Faço da solidão abrigo. Conheço o valor de cada palavra. Conheço a importância do recuo para agilizar o salto. Se eu, num naufrágio, com a minha coleção completa, tivesse que salvar, né, alguns exemplares, o que eu salvaria? Eu salvaria o Batismo de Sangue, o Mosca Azul, salvaria o livro que eu trato da evolução do universo, de uma maneira poética, que é a obra do artista, uma visão holística do universo, que vem daquelas aulas que eu dava na penitenciária, né? Aí eu me encantei por esses temas e fui estudar astrofísica e fiz um livro para descrever os 6 dias da criação. Então vai do Big Bang ao aparecimento do ser humano. Eu salvaria o Fidel à Religião, um livro que acabou com a falta de liberdade religiosa em Cuba e em outros países. Outro livro que eu salvaria seria o Paraíso Perdido, que são 33 anos de trabalho, de viagens minhas por países socialistas. E salvaria também as ficções que eu escrevi, que eu gosto muito, né? São livros que perduram, estão aí até hoje, né? Bem, boa noite para todas e para todos. Diz o meu sobrinho neto, aos 6 anos de idade, para minha mãe: vovó, tio Beto não trabalha, por isso que ele escreve muito, né? Porque ele via os pais saírem para o trabalho e voltar, né? Como só ia acontecer com a maioria das pessoas, e eu ficava na casa da minha mãe, lá no escritório. Então é por isso que eu escrevo muito. Eu considero a ele como um dos grandes escritores brasileiros. É uma beleza ler os artigos, ler os livros, a metáfora, a fluidez da linguagem. Ele é um trabalhador das letras. Eu sou mais um trabalhador das ideias, eu estudo muito ciências, etc. Ele é mais ligado ao saber prático, que logo pode ser aplicado e passado adiante, em termos de organização,
organização popular. Por isso ele é convidado por todos os movimentos sociais populares, desde o MST, os pescadores. Por quê? Porque ele tem uma pedagogia extraordinária. Muito bem, bom dia! Feliz Dia dos Pais! E a coisa curiosa para mim é isso, que ele consegue unir mística com política. Porque ele é uma pessoa que tem um extraordinário senso político, numa perspectiva global, os destinos do capitalismo, a correlação de força que devemos manter com os movimentos sociais, com o MST, com quem vem lá de baixo. Então, é uma mística que ajuda o compromisso político com os pobres, porque ele vê no pobre não um pobre, vê um injustiçado, vê um Cristo crucificado, que tem que ser baixado da cruz. Pai nosso, eu sempre sustentei que o caminho de Jesus não é seguido pela Igreja Católica. Ela aprisionou o cristianismo em dogmas, doutrinas. Ela não pode converter-se na medida em que ela se enclausura num castelo, nega as demais igrejas, que diz que são seitas, e só ela é a verdadeira. Não vamos seguir tuas doutrinas corrompidas pelo poder opressor. Pai nosso, revolucionário, parceiro dos pobres, Deus dos oprimidos. E eu estou muito feliz de estar aqui, reencontrar vocês. Eu estava contando para o Roberto, foram 22 anos aqui. Estou até emocionado. E é isso, e eu agradeço a vocês, né? Eu é que sou filho de vocês. Minha formação política se dá a partir desse grupo, né, nos anos 80, e isso me capacitou muito para eu poder fazer o enfrentamento com o sistema que tinha na época que era vigente, que era a ditadura militar. Pai e Mãe nossos, que estais nos céus, estais no meio de nós. E não nos deixeis cair na tentação de abandonar a luta para viver uma vida de comodismo e sem sonhos. Livrai-nos de todo o mal, do abandono dos governantes e da ganância dos capitalistas. Amém. Que a teologia da libertação havia assimilado as categorias básicas do marxismo, que é entender que o pobre não é um pobre, é um oprimido, e contra a opressão vale a libertação, e descobri a pobreza, e vi que essa pobreza não era pobreza, era opressão, que nós tínhamos que ensinar a eles se libertarem. Eu cheguei aqui vindo de Vitória, eu tinha morado 5 anos numa favela em Vitória, e o Dom Cláudio Umes, que era o bispo, me nomeou assessor da Pastoral Operária de São Bernardo do Campo e Diadema, e esse pessoal era, a maioria, metalúrgicos, e todo esse pessoal estava envolvido também no apoio à greve. A pastoral surgiu desse movimento na virada dos anos 70 para os anos 80. O Beto sempre se colocou conosco como um educador popular, e ele nos ensinou na prática essa missão, nos passos do ver, julgar, agir. Ele é um radical porque vai à raiz, mas não é um extremado. Ele sempre vai pela viabilidade prática dos projetos, das decisões. Quer dizer, além do trabalho na pastoral operária, com as comunidades de base, eu também assessorei o sindicato dos metalúrgicos, né? E essa assessoria consistiu em fazer cursos de capacitação de militantes. Eu sou filho dessa casa, dentro da teologia da libertação. E, Frei Beto, você é o nosso guru para pessoas para sindicalistas que continuam com o pé no chão, com o pé no barro. Formei gerações de líderes de movimentos populares, sindicais, até partidos políticos. E até hoje trabalho nisso, né? Recentemente eu dei agora
Em 2022, eu dei um seminário de formação de militantes políticos para o Morena, que é o partido que está no governo no México atualmente, convite deles. E nós mesmos assumimos a pedagogia de Paulo Freire, porque a teologia da libertação não é só a teologia, é uma pedagogia. Ver a realidade nas suas contradições, julgá-las criticamente, discernir que práticas vamos fazer e, no fim, celebrar, porque a vida tem que ser celebrada. Para falar do Beto, a gente tem que falar de um coletivo. O Beto nunca está sozinho. Uma pessoa que criou grupos de oração, mulheres e homens que pensam, que sonham, que vivem um mundo melhor, numa mística, sabe, de Pedro Casaldáliga, de Dom Helder, uma mística pé no chão. A vida tem que ser alegre, tem que ter gosto de viver. E ele gosta de viver, gosta de cozinhar, gosta de comer, gosta de tomar um bom vinho, gosta de uma piada, sabe contar piada maravilhosa. E o que é legal também é que ele vai e faz presença nas bases. O que é a base hoje? É aquilo que nós falamos tanto, é ir lá nas pequenas comunidades, é de lá que saem as respostas. Trabalho de base, é isso que a gente sabe fazer. O que a gente entendeu na PO. Eu fico assim porque eu acho que isso me desafia. O que a gente vê hoje é muita falta de compromisso, muito desejo de poder e pouca preocupação com o trabalho de base. Isso dá muita tristeza. A pastoral operária é o posto de gasolina e é para a gente se abastecer e ir para a luta. É ir para o sindicato, é ir para o movimento social, para fazer a diferença, né? E esse compromisso, Beto, eu acho que você, como educador, plantou muito bem plantado. Nosso agradecimento a você. Forte, é duro. Os profetas foram assim. Anunciam e denunciam. Isso está no coração dele, de superar os mecanismos da morte, fazer que a vida brilhe. Rasgarei sim a minha fantasia com os trapos. Tecerei um tapete de utopias sobre o qual dançarei o mais ousado dos fregos até que amanheça em minha esperança. Sim, quero é festa. Quero é festa, muita festa. Dançando no cordão de madrugadas de silêncio nas quais nem respiração vai se escutar. Só o ritmo imponderável do mistério.